Olá, meus amigos e amigas aqui do Instagram, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma devocional Meu Caminhar Diário com Deus. Vamos estudar nesse devocional diário aqui, salvação pela graça. Efésios 2, do versículo 8 ao versículo 10. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém se glorie ou venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que desde antemão planejou para nós. Vamos estudar o que significa a salvação pela graça. Temos que entender que a salvação pela graça, ela começa no Espírito Santo. Começa quando o Espírito Santo vem habitar em nós, cheio de graça e verdade. Essa operação do Espírito Santo começa em nosso interior quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós começamos o processo de salvação pela graça. A graça nos exime das obras? Não. As obras nos eximem da graça? Não. É uma sinergia espiritual entre a graça e as obras. Pessoas que são cheias de graça, cheias de virtudes, cheias de frutos espirituais, são pessoas que compreenderam a graça e descobriram como por intermédio da graça, podem produzir boas obras e assim serem salvos por meio da graça através das obras. Porque, se você for analisar bem, o livro de Hebreus fala a mesma coisa. Então temos que entender que a graça e as obras trabalham juntas para a salvação. Mas não obras humanas a nível de desempenho, performance, bom comportamento, boa reputação, não. Quando eu falo de obras espirituais, frutos do Espírito de Gálatas 5. Desde o amor até o domínio próprio. Obras, no sentido que eu estou falando de virtudes. Virtudes que geram bons frutos em nós pela graça. Então entendam. Eu estou 21 anos na igreja, eu levei 21 anos para descobrir como eu poderia ser salvo pela graça, sem ficar me desgastando na religiosidade e no legalismo. Porque tem duas coisas que matam a pessoa na igreja. O legalismo e a religiosidade. O legalismo, você tentar eu vou explicar o que é legalismo. O legalismo é você tentar praticar a Bíblia, a palavra de Deus, pela lei. Ser zeloso de todos os mandamentos sem nunca errar. E a religião, ou religiosidade, é você tentar viver um desempenho tão fora do normal, tão extraordinário, tão utópico, que você se cansa de tanto tentar. Então a graça, ela nos capacita, através do poder do Espírito Santo, para vivermos segundo a unção virtuosa dela em nós. Existem 9 unções, 9 virtudes da graça que nos possibilitam vivermos segundo ela para sermos salvos por ela. E eu quero ler para vocês aqui em Gálatas 5. Eu vou ler para vocês em Gálatas 5 aqui, ó. Vamos falar da sabedoria, vamos falar de muitas coisas aqui, ó. Gálatas 5, NVT. Do versículo 22 ao 26. Mas o fruto do Espírito, ou os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Quer dizer, a graça opera através dos frutos do Espírito, nos livrando da lei, do pecado da morte. Nos livrando do jugo, do legalismo e da religiosidade. Agora, mais além aqui, diz assim, ó. Versículo 24 ao 26. Aqueles que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram as paixões e seus desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando inveja uns aos outros. Quer dizer, ele conclui aqui no versículo 24 ao versículo 26, que devemos crucificar todas as nossas obras e desejos humanos, da nossa natureza carnal, segundo as virtudes da graça de Deus pelo poder do Espírito Santo. Como está dizendo ali acima no versículo 21 e 22. No versículo 22 e 23, desculpa. Então entendam como o processo da graça funciona. A graça é um mecanismo, uma forma auxiliar e uma forma espiritual onde Deus usa para nos salvar. A graça é uma força motivadora, força compensadora, uma força consoladora que nos capacita a vivermos sem fazermos esforços para sermos salvos. A graça é um mecanismo que torna natural o que era impossível. Torna ameno o que era muito pesado, antigamente na lei. Então, por que Deus estabeleceu a era da graça,
depois da dispensação da lei? Porque ele descobriu que era impossível o homem ser salvo pela lei. Então o autor da graça, Jesus Cristo, que é a palavra viva, que é o verbo encarnado, que é o Deus ressurreto, encarnado no homem, ele nos dispôs, segundo a sua vida aqui na terra, todos os ensinamentos sobre a graça, para que pudéssemos nos espelhar nele e assim pudéssemos ver de forma humana, natural e tangível o que é viver pela graça. Nos 4 evangelhos, Jesus mostra como é viver pela graça. Então vamos ver aqui os princípios de sabedoria da graça. Tiago 3. Tiago 3. NVT, nova versão transformadora. Olha que extraordinário isso. A verdadeira sabedoria que vem de Deus. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder aos outros. É cheia de misericórdia e o seu fruto são sempre de boas obras. Não mostra favoritismo, é sempre sincera. Aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajudarão uma colheita de justiça. Então entendam, a verdadeira sabedoria pela graça que nos salva é a sabedoria que é movida pela misericórdia, pela pureza espiritual, pela sinceridade e pela paz. Então todas aquelas pessoas que não se movimentam espiritualmente nesse sentido, nesse percurso, não caminham segundo essa palavra profética da Bíblia, não estão salvos. Estão se debatendo no desempenho, na performance, estão se debatendo nas suas próprias capacidades emocionais, intelectuais e espirituais que foram adquiridas pelos dons, mas não necessariamente pela graça. Então entendam que o poder do Espírito Santo quer nos capacitar para vivermos uma vida excelente em todos os sentidos, mas elas nos capacitam, essas virtudes da graça nos capacitam segundo os princípios e valores dela. E onde encontramos os princípios e valores da graça? Encontramos na palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse é recheado de graça. Ou seja, Deus se revela um Deus de graça desde Gênesis a Apocalipse. Mas mais no Novo Testamento, onde Jesus, que é a própria expressão da graça, nos mostra de forma humana, tangível e compreensível como viver segundo os padrões dela. Então entendam, precisamos andar segundo a graça. Agora eu quero terminar falando sobre os princípios da graça de Deus. Como viver a vida fundamentada nos princípios da graça de Deus. Mateus 5. Vamos até Mateus 5 aqui. Mateus 5. NVT, nova versão transformadora. Eu amo essa versão. Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Felizes os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. O reino dos céus que pertence. Felizes os que choram, porque são consolados. Felizes os humildes que dão a terra. Felizes os que têm sede e fome de justiça, porque são saciados. Felizes os misericordiosos, porque são tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, que são chamados filhos de Deus e virão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque são chamados filhos de Deus. Então aqui em Mateus 5, para terminar essa live devocional, a Bíblia elenca como os princípios de Mateus 5 podem nos levar a viver a vida totalmente pela graça. Eu acho que o princípio mais extraordinário é quando fala dos puros de coração que virão a Deus. Porque toda pessoa que é pura de coração, ela verá a Deus. Então nossa intenção tem que ser pura para que possamos compreender a graça. Nós temos que despir nossa própria ciência humana, nossa própria capacidade humana, nosso próprio discernimento e entendimento humano para vivermos segundo os propósitos e princípios da graça de Deus. É só através da graça que podemos ser salvos, curados de nossas doenças, nossos transtornos, nossas perturbações emocionais, nossas dificuldades relacionais com as pessoas. Só a graça pode nos capacitar a viver assim. Só ela pode nos dar o discernimento de como ser agradável todo o tempo às pessoas e a nós mesmos e a Deus. Então entendam isso. É importante que vocês compreendam isso para que vocês possam viver uma vida plena e abundante em todos os sentidos. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. E até logo. Tchau, bom dia.